Tudo bom, Zanin? Como você está? Tudo bem, tudo bem. Como você falou, estou aqui no Espírito Santo, em Vitória, acompanhando o festival da cidade, né? Festival de Cinema de Vitória, que é um festival muito bacana, já é um festival que já tem uma estrada boa rodada, ele está na 29ª edição, o pessoal já está preparando a edição histórica que eles prometem para o ano que vem, que será a 30ª, número redondo, né? E estamos aqui acompanhando os filmes naquela maratona que vocês conhecem de festival de cinema, né? Muito filme, muito debate, muita correria e tal, mas a gente sempre fazendo o que gosta. Aliás, vamos trazer alguns destaques do festival antes de partir para as estreias de cinema, porque eu dei uma olhada em umas dicas que você mandou aqui, filmes excelentes, brasileiros, né? Muito bacana. Então, dá uma geral para a gente do festival, do que está sendo apresentado no festival. Legal, só vou dar uma palhinha dos filmes de longa-metragem, porque senão a gente se alongaria demais, né? Olha, o filme A Mãe, vocês já devem lembrar que eu já comentei aqui, porque ele passou no Festival de Gramado, um filme do Cristiano Burlan, com a Marcélia Cartacho, que aliás ganhou o Kikito de melhor atriz do Festival de Gramado. Tem um negócio engraçado, uma pequena historinha dessas que acontecem em festival, para vocês terem ideia do clima. A Marcélia ganhou a estatueta dela, mas ela não pôde receber lá em Gramado, porque ela estava fazendo um outro filme em Pernambuco, ela está rodando um outro filme. Legal, o cinema brasileiro continua, apesar de tudo, né? O filme da Renata Pinheiro, então ela não pôde receber a estátua. E quem trouxe a estatueta para ela aqui, para Vitória, foi o diretor do filme, foi o Cristiano Burlan, que lá recebeu em nome dela. Então a Marcélia recebeu a estatueta numa cerimônia informal no café da manhã do hotel, foi aplaudidíssima, inclusive pelos funcionários e funcionárias do hotel, e foi a entrega do Kikito dela. O trabalho dela é maravilhoso, vocês vão poder ver a partir do mês de novembro, quando esse filme está prometido de entrar nas salas dos cinemas, né? Ela faz esse papel de uma mãe, a Maria, né? Que sai em busca do filho que desapareceu, sumiu de casa e que possivelmente é vítima da violência policial num bairro de periferia, uma coisa tristemente comum no Brasil. Um filme muito forte, muito bacana, muito necessário para a gente ver. Outro filme de longa-metragem que pintou por aqui e que também impressionou muito bem o público e a crítica também, é um um documentário chamado A Mãe de Todas as Lutas, da Susana Lira, que também é um nome que já é familiar para as pessoas que nos assistem, porque ela é autora de um documentário, A Torre das Donzelas, sobre as presas políticas, inclusive sobre a Dilma Rousseff, né? E também fez uma série sobre o jogador Adriano, que nós comentamos aqui. A Susana é ótima e ela aqui se debruça sobre a questão da luta pela terra no Brasil, pela ótica feminina. Ela faz um apanhado histórico disso, mas ela centra em duas personagens principais, que é a indígena Shirley Krenak e a Maria Zeusuíta, do MST, que é uma sobrevivente do massacre de Eldorado dos Carajás. Né? São mulheres valentes, mulheres que nos dão muito orgulho de ser brasileiros. Né? Muito legal mesmo, um documentário forte. Ursa é um filme que para mim é novidade, o nome do diretor não conheço, é um diretor do Paraná chamado William de Oliveira, e é a história de um ataque de um cão pitbull a duas crianças. Também, de uma certa forma, é protagonizado por uma mãe muito corajosa, né? Que é uma mulher que cria os filhos sozinha, ela tem que deixar
os filhos com uma vizinha que, na verdade, é uma adolescente, né, porque ela trabalha a mãe trabalha numa lanchonete, e num descuido as crianças estão jogando bola, a bola cai no quintal do vizinho e é um ataque de cães, né, baseado num caso real, um caso muito triste, e que mostra também as condições muitas vezes precárias da vida na periferia, e através desse dono desse cachorro, dessa cadela, na verdade, toda a arrogância de uma classe mais alta em relação a pessoas mais carentes. É um filme também de denúncia muito interessante, legal. Por fim, eu gostaria de destacar esse filme chamado Germino Pétalas no Asfalto, da Coraci Ruiz e Júlio Matos. São um casal, né? E eles tem uma filha que passou por um processo de redesignação de gênero, né? E eles acompanham, são pais tão modernos que dão todo o apoio a essa pessoa, né? Então, esse é o segundo filme que descreve esse processo. Um filme anterior, que se chamava Limiar, é um filme que nós também comentamos aqui de passagem. Lembram-se quando eu estive naquele festival ano passado chamado Citronella Doc, na Ilha Bela? Esse primeiro filme passou lá. E agora ela continua com esse processo do filho, né? E já numa situação muito complicada, porque em 2018 se elege um presidente de extrema-direita, existe um moralismo sobre essas questões totalmente desenfreado e incentivado pelo governo central, e essas pessoas têm que se mobilizar em busca dos seus desejos, né, numa situação muito cruel. E por cima ainda pegam a pandemia com o distanciamento social, numa situação em que a proximidade e a solidariedade entre as pessoas seria mais necessária do que nunca. É um filme muito bonito, muito libertário e também muito necessário à nossa época. Thalita, vai ficar faltando eu comentar o último longa-metragem aqui de Vitória, que se chama Capitão Astúcia, que vai ser apresentado agora à noite, ou daqui a pouco eu vou lá para o cinema, então a mostra competitiva termina hoje à noite, né? Até aqui o festival foi muito bom, os curtas-metragens que eu não pude comentar aqui também muito bem selecionados, muito bacanas, mostrando a criatividade do cinema brasileiro, principalmente do cinema brasileiro jovem, que surge aí com uma força de gente teimosa, que luta com condições muitas vezes desfavoráveis para a prática dessa arte. E eu não poderia deixar finalizar esse comentário do Festival de Vitória dizendo que o clima dele foi muito bom, um clima libertário, um clima assim, de véspera de eleição, em que a maioria das pessoas que estão aqui presentes confiam que a gente vá brevemente virar essa página infeliz da nossa história, conforme os versos do Chico Buarque. E houve uma homenagem a uma pessoa muito especial, que é a atriz Beth Mendes, uma grande atriz de televisão, de cinema, de teatro, que foi deputada pelo PT, né? Ela foi presa política, foi torturada, depois entrou na política, foi deputada pelo PT e deu uma entrevista maravilhosa para nós ontem, e ela foi homenageada à noite no cinema. E à noite no cinema ela pediu a todo o público que votasse no presidente Lula para que a gente virasse essa página ainda no primeiro turno. E foi uma ovação. O Cine Teatro Sesc, onde acontece o festival, veio abaixo. Foi muito bonito e muito estimulante para todos nós que estivemos lá. Perfeito. Aliás, tem o site, pessoal, para quem quiser dar uma olhadinha, conhecer melhor os filmes que estão concorrendo, que estão sendo exibidos, festivaldevitoria.com.br, está aqui na tela para vocês, tá bom?